Eduardo Bolsonaro fez uma publicação em inglês dirigida a Donald Trump explicando o que é a Papuda em Brasília, local para onde seu pai, condenado por diversos crimes como liderar uma organização criminosa, Jair Bolsonaro, pode ser levado para cumprir pena de 27 anos e 3 meses. E, gente, o inglês dessa postagem tá ó. Vou conversar aqui sobre isso com a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Vou até colocar essa musiquinha pelo drama, sabe? O drama que o Eduardo tá fazendo. Não, não é uma homenagem, não é uma musiquinha romântica em homenagem ao Paulo Figueiredo e Eduardo, não. Ufa, Enfim, Dai, pelo vamos menos, lá. Como é que é essa história? Sofia. O que me incomoda, eu tenho um pensamento sobre a escrita do Eduardo Bolsonaro. A gente vai mostrar o tweet dele, mas o que me incomoda é a petulância do Eduardo, sabe? O Eduardo não é aquela pessoa que não teve acesso ao idioma, que não morou fora do país, pelo contrário, ele queria ser embaixador, ele queria ser um representante do Brasil para o mundo. E neste momento que ele, e eu vou voltar a repetir isso, o Congresso pode não acreditar, pode não confirmar, mas o que o Eduardo Bolsonaro faz fora do país é uma característica similar, está lá na configuração de crime de lesa pátria. É você estar em outro país levando informações que podem prejudicar a sua nação. É o mínimo, sabe? Então a gente precisa entender que esse homem está jogando contra a gente. E não é por isso que a gente vai deixar de fazer piada do Eduardo Bolsonaro. Eu vou te pedir, por gentileza, Sofia, para mostrar o tweet, porque ele resolveu mostrar para o Donald Trump aonde o seu pai seria preso. Para quem não sabe, o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. A gente não sabe ainda se ele vai de fato cumprir esses 27 anos, essas medidas de encarceramento ali em regime, num presídio, mas vai ser regime fechado, porque a diferença de presídio, ele pode conseguir aí na justiça que, por causa de alguma justificativa, como seu histórico de atleta, uma saúde muito forte, e eu estou sendo irônica quando eu falo isso, que ele tem uma prisão domiciliar, então ele continuaria recluso. Tem algumas outras possibilidades aí que o Bolsonaro pode ter. Mas, nesse momento, a gente ainda está aguardando, né, essas decisões, mas o Eduardo acredita que o pai vai para a Papuda, porque a gente já tem informações de que uma cela estaria sendo preparada para o recebimento do Bolsonaro. E também tem algumas piadinhas aí sobre o presídio da Papuda. E aí vem o Eduardo e escreve de forma muito ruim, dizendo o seguinte, né? Eu vou falando em português. O presidente Donald Trump saiu vitorioso, em suas disputas que ele travou com líderes mundiais para proteger os interesses dos americanos. Já começa estranho. E aí ele fala absolutamente todas, até mesmo o Ali Khamenei, acho que é assim, né, Sophie, que fala Khamenei, do Irã, que planejava construir uma bomba nuclear, ele foi destruído, ele foi esmagado. E ele fala, no entanto, os burocratas brasileiros acreditam, acham, continuam acreditando ali que suas ordens de censura e abusos ilegais contra empresas e cidadãos americanos estariam ameaçando o Trump ao fazer o Jair Bolsonaro refém. E aí ele começa a criar uma ideia na cabeça dele que deve ser, só pode ser delírio, eu não acredito em outra coisa, porque esses burocratas brasileiros seriam o STF está fazendo Bolsonaro de refém ao condenar o Bolsonaro por crimes que foram comprovados e nós assistimos aqui o julgamento que foram cometidos. Então, aparentemente, não tem problema nenhum e nós acompanhamos todo o processo. O Bolsonaro teve amplo direito de defesa. Qual é o problema nisso, gente? O problema era o Bolsonaro não queria ser preso, ele não teria tentado um crime, um golpe de Estado. É o mínimo, né, Sofia? E ele continua falando, né? Em um regime, esses tiranos não dizem abertamente, né, ao público o que eles querem. Por isso, isso exporia sua conduta criminosa com mais clareza. Eles estão usando os veículos de comunicação para isso. São covardes,
se esconde atrás do sigilo das fontes para se proteger. Todos sabem que de onde esse artigo veio, jornal, essa imagem anexa. E ele deixa bem claro que Bolsonaro é um refém, sendo usado como moeda de troca para a chantagem de Trump. É uma alucinação. E o Igor Gadelha no Metrópolis apenas fez a publicação ali dizendo que o Bolsonaro ele iria para um complexo prisional que seria Papuda. Aí ele finaliza dizendo, entre aspas, eles não conhecem o Trump e estão arrastando um país inteiro para uma aventura da qual, logicamente, não sairão vencedores. Que Deus abençoe o presidente Trump e todos aqueles que lutam para um mundo livre. Que texto estranho é esse, Sofia? Você tá perguntando pra mim? Você quer que eu responda pra você o que passa na cabeça do Eduardo Bolsonaro? Alguém, socorro, gente. E por mais que você leia algo nessa linha, você se pergunta o que é que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, gente. Olha, Dai. Eu não consigo explicar, de verdade, eu não consigo explicar. Dai, assim, o Eduardo Bolsonaro, a gente sabe que ele é uma pessoa extremamente narcisista, né? Então, eu acho que isso já é um primeiro ponto que a gente tem que pensar em qualquer análise que a gente faça sobre o Eduardo. Ele realmente acha que tem muito, muito poder. Ele ainda tá acreditando que ele será presidente. Ele sequer pode colocar os pés aqui no Brasil sem correr um risco bem alto de tomar uma prisão preventiva. Que o pai dele, vamos lembrar, a prisão domiciliar do Bolsonaro ainda não é por causa da trama golpista, que ainda cabe recurso antes dele cumprir as penas. A prisão domiciliar do Bolsonaro é por coação no curso de investigação e que aconteceu no mesmo inquérito que o Eduardo Bolsonaro é citado. Que o Eduardo Bolsonaro é o principal agente, aliás. Então, ele sequer pode pôr os pés aqui no Brasil e ele acha que vai ser presidente. E daí a outra coisa que a gente tem que pensar nessa tentativa de mergulhar na mente do Eduardo é pensar que é uma questão que não é só o Eduardo, é uma questão do bolsonarismo como um todo, da extrema-direita brasileira como um todo, que daí eu vou roubar aqui o termo que o pessoal do Calma Urgente usou, a autoxenofobia, né? Que a gente estava chamando até agora de viralatismo, mas eu acho um desrespeito aos vira-latas. Então vamos lá, a autoxenofobia. A extrema-direita brasileira, ela é xenófoba contra o próprio brasileiro. Então, eles têm quase que um tesão de baixar a cabeça, de lamber bota de estadunidense. O Eduardo, ele assim deve... Nossa, os sonhos molhados dele é o Trump invadindo o Brasil. Sabe? Então, não faz sentido. Não faz sentido essas pessoas se autodeclararem patriotas quando tem essa fantasia. Mas é isso. Eles realmente acreditam que o melhor que pode acontecer no Brasil é uma invasão dos Estados Unidos. Enfim, quando você coloca essas duas coisas na cabeça, que eles odeiam o próprio país, amam a ideia de ver um país na cabeça deles superior intervindo aqui, e que o Eduardo tem esses delírios de grandeza, aí talvez a gente comece a conseguir compreender o que se passa dentro da cabeça da pessoa que escreveu aquele tweet. E, Daiane, eu nunca te perdoarei por fazer eu tentar entender a cabeça do Eduardo Bolsonaro. Desculpa. Eu ia dizer uma coisa que eu acho importante. Eu vi passando aqui um pouco mais cedo no nosso chat, eu acho importante a gente trazer um ponto, que é o seguinte. Eu adorei o conceito de autoxenofobia. Dá para aprofundar, por favor, façam isso. É maravilhoso essa ideia. Gosto do que o Nelson Rodrigues fala sobre o complexo de vira-lata, mas, de fato, amamos os vira-latinhas. A gente pode tentar ressignificar aí esse termo do Nelson Rodrigues. Agora, Sofia, a gente não está criticando o Eduardo porque ele não é um estadunidense, por exemplo. Eu acho que essa autoxenofobia é fantástica.
Que o Eduardo, querendo ser um representante do Brasil, quando ele vem com uma linguagem que ninguém consegue compreender, e ainda em inglês, e escreve para o Donald Trump, tentando dizer que a Papuda, que o STF seria aquela figura que prendeu seu pai, que fez com que seu pai fosse refém, como se não houvesse crime algum, como se fosse uma perseguição, e tenta trazer mais sanções ainda para o Brasil em um tom de ameaça, porque ele não tem mais como recuar, ele só tem de fato ameaça a trazer. Quando ele faz tudo isso, ele está dando um recado muito claro. Eu prefiro os Estados Unidos do que a minha própria pátria. Então, adorei a ideia de autoxenofobia. E isso não é uma pronúncia errada, por exemplo, eu não consigo falar Magnitsky, a lei. Isso não é uma questão de você. Eu gosto muito de um autor chamado Marcos Bagno, que ele fala sobre preconceito linguístico. Eu venho da escola de Lélia Gonzalez, que fala sobre o português. Não é sobre você ter uma pronúncia errada, não é sobre você não conseguir se comunicar, porque ele consegue se comunicar. O inglês do Eduardo Bolsonaro é ok, mas é sobre todas as sanções que ele tenta trazer para o Brasil. E isso é extremamente problemático. A gente precisa, de fato, a gente está usando esse momento de descontração agora, mas tudo que a Sofia falou, tudo que a gente traz aqui é extremamente problemático quando a gente entende que o Bolsonaro e o filho dele estão tentando lesar o Brasil, tentando atacar o Brasil. Eles estão agora fazendo de fora para dentro, trazendo esse poderio dos Estados Unidos, que já são imperialistas. Então, é violento, Sofia, é muito violento. A gente espera que isso acabe em breve, né? Quem sabe isso não venha a acabar com o Bolsonaro, né, de fato, na papuda, reclamando da barriguinha, mas na papuda. E só uma coisa, né? O Igor Gadelha está trazendo várias notícias sobre os aliados de Bolsonaro que não acreditam que ele vai ficar na papuda, que não acredita que ele vai resistir. Certamente o Iguadela tem uma fonte privilegiada, mas possivelmente pode ser alguém do STF? Pode, mas pode ser alguém também de fora. O Bolsonaro tem muitos inimigos pelo caminho, gente. Tem muita gente querendo esse espaço deles. É isso. Perfeito, Dai, perfeito. Muita gente querendo o espaço deles. E eu só olho e digo, briguem, desgraçados, briguem. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.